Olá, crianças! Voltei para a nossa última aula de terça-feira, tá certo? A nossa última aula de hoje, terça-feira, todas as aulas de vocês do primeiro ano é com a professora Ana, né? Então, vamos lá pegar o livro de gramática, esse livro aqui, tá bom? Peguem aí o livrinho de vocês, a gramática. Eu acho que vocês já estão com ela em mãos, eu acredito. E nós vamos lá na página 66. Como é o 66? Quem lembra? É um 6 ou são dois 6? Isso mesmo, 2, 6. É nesta página aqui, 66, tá bom? Aí o que vocês iriam fazer? Aqui nessa página, nós estamos trabalhando sílabas, as sílabas. Então, vocês iriam fazer o seguinte, entre na brincadeira e escreva uma palavra que comece com a última sílaba de cada palavra dada. Depois, escreva mais 3 palavras e separe suas sílabas. Aí, aqui nós temos a palavra macaco, a última sílaba era o có, então nós formamos aqui cocada, tá certo? Aí nós formamos data, tapete e tesoura. A outra, abacate. Aí formamos telefone, neve, vela e lagoa. Mas aí vocês formaram outras, sem problema nenhum, tá bom? Todo mundo que me enviou, as crianças que me enviaram, fizeram corretamente. Aí aqui na página 67, na questão de número 5, você iria encontrar 10 palavras no diagrama e circular cada uma. Você iria encontrando essas palavras e iria circular. Aí depois você iria escrever na coluna correta, separando suas sílabas. Palavra de uma sílaba, aí você iria escrever na coluna de uma sílaba. Palavra de 2 sílabas, você iria escrever e já vai escrevendo e separando, tá bom? Tá bem? Deixa eu mostrar. Todos também que eu recebi estavam corretos. Circule as palavras que tem apenas uma sílaba. Tem palavras que só tem uma sílaba e nós não separamos. Como é que eu sei? Quando nós abrimos a boca só uma vez para pronunciar. A palavra má, você só abre a boca uma vez. Então, você iria circular a palavra má. Sol, você abre a boca só uma vez e já diz a palavra toda. Então, essa palavra não se separa. De uma vez só você escreve. Ela não tem como você separar ela em sílabas, tá bom? Então, você iria circular também só essas 2 palavras, má e sol. Agora, você vai passar lá para a página 68. Página de número 68. Na página de número 68 tem assim, L e R em final de sílaba. Olha aí, essa aula, nós precisamos ter um pouco de atenção, tá certo? Às vezes a tia precisa falar um pouco mais para que vocês entendam. E outra coisa, às vezes você não consegue, fica alguma dúvida, mas nas próximas aulas nós vamos explorando ainda mais o conteúdo e vocês irão assimilando melhor. Quando tem dúvida, vocês podem perguntar, mandar uma mensagem para mim e perguntar, tá certo? Aí aqui diz assim, acrescente L ou R no final das palavras. Primeiro, nós vamos observar aqui, eu trouxe até aqui, para que vocês leiam juntamente comigo. Quando a palavra, ela vem com R no final da sílaba, da palavra, da sílaba, nós pronunciamos ela, nós temos que puxar um pouquinho. Por exemplo, aqui nós temos o A. Se eu disser só tem o A, eu só vou falar o A. Mas como tem o A com R, eu falo A. Observe que você puxa um pouco.
Aqui tem o E com R, R. I com R, I. O com R, O. U com R, UR. Observe que você tem um puxado quando você pronuncia, tá certo? Aí aqui nós temos, ó, a palavra árvore. Vou botar bem perto para que vocês consigam ver, ó. Árvore. Se eu tirar o R, vai ficar árvore. Árvore. Observe aí como é a palavra correta. Árvore. Você tem que abrir bem a boca para falar. A outra palavra, verde. Verde. Palavra verde. A outra palavra, ó, firma. Observe, ó, fir. Eu tenho que puxar para fazer a pronúncia correta. Aqui a palavra porco. Por. Observe, ó, por, porque tem o R. E a palavra curva. Curva. Você tem que puxar curva, porque tem o R. E quando tem o R, eu mudo a pronúncia, tá certo? Como eu falo. Aí aqui tem assim, regador. Nós temos algumas figuras, regador, pastel, tambor, caracol, sol, colar, jornal e pomar. Mas antes daqui eu quero mostrar para vocês, ó, uma coisa. Professora, quando é que a palavra que tem o som de U na sílaba é escrita com L? Eu tenho algumas figuras aqui, certo? Vou mostrar aqui duas, tá bom? Observem. Quando é que eu sei? Como é que eu sei? Ó, essa dica você precisa ficar com os olhos e os ouvidos bem abertos, tá bom? Por quê? Vamos entender. Quando é uma ação, o que é ação? É algo que eu faço, é algo que eu posso fazer. Ó, quando é uma ação, eu vou dizer, por exemplo, que é uma ação. Caiu, por exemplo. Vou falar o João caiu. Esse caiu é uma ação, é um objeto, é uma comida, é o quê? Então, quando a palavra não for uma ação, ela termina com L. Quando ela for ação, ela termina com U. Chorou. Camila chorou. Quando esse chorou é uma ação, então ele chorou. Esse U é U, porque é uma ação. O choro, chorou, é uma ação. Jogou bola, jogou, é uma ação, tá certo? E quando a palavra não for, ela não significar uma ação, ela termina com L. Ó, por exemplo, aqui nós temos a palavra mel. Ó, observe bem, mel. Mel é uma ação ou não? Mel não é uma ação. Por isso, ele termina com L. Ó, mel, na pronúncia, ele tem um som de U, mas nós escrevemos L, porque não é uma ação, tá certo? Ação é aquilo que é algo que nós podemos fazer ou algo que aconteceu, não esqueçam disso. Outra palavra, ó, balde, observe que bem aqui tem o L, ó, balde. Esse U tem a pronúncia é U, mas balde não é uma ação, é um objeto, então é a letra L, tá bom? Aí aqui eu também tenho outra palavra, anel, anel. Palavra anel. Anel é ação ou é um objeto? Anel é um objeto, é uma joia. Então, não é U. Anel, eu pronuncio U, mas eu escrevo L no final, tá bom? Outra palavra. Ó, observem aqui a palavra soldado. Ó, sou. Observe
observe o sou, o final da sílaba. O final da sílaba tem o som de U, mas soldado não é uma ação. Soldado é quem? É uma pessoa. Então, eu escrevo esse som, eu falo U, mas eu escrevo L, tá certo? E aqui também eu tenho uma palavra sol. A palavra sol e a figura sol. Observe. Sol. O sol, ele é uma ação ou não? O sol não é uma ação. Então, o som é de U, mas nós escrevemos L, tá bom? Quando indica ação, eu escrevo U. Quando não for ação, eu escrevo L. Posso pronunciar, a pronúncia é de U, mas eu escrevo L. Por exemplo, caiu, comeu, jogou, chorou. Isso são ações, então termina com U. Por exemplo, eu até fiz aqui uma frase. Valentina comeu o brigadeiro. O comeu é uma ação, então eu escrevo U. Valentina comeu o brigadeiro. Então, esse comeu foi uma ação. Eu escrevo U, tá certo? Lembrando que essas regras têm algumas exceções que nós vamos ver um pouco mais adiante quando nós passarmos a estudar o conteúdo plural, que vocês irão entender algumas mudanças, tá certo? Então, nós vamos aqui na página 68. Na página 68, você vai acrescentar L ou R no final dessas palavras. E você não esqueça de fazer a leitura, tá certo? Lembre-se, L é quando não é uma ação. Não é uma ação, eu vou escrever L. Eu pronuncio a palavra, tem a pronúncia de U, mas eu coloco L. Ação, caiu, comeu, chorou, machucou. Então, é U, não esqueçam. R, quando você colocar o R, você vai mudar o som dessa pronúncia também, o R. Aqui nós temos pastel. Tem o pastel, você vai colocar o R. Pastel, tem aqui, pastel. Quando eu colocar o L, vai ficar pastel, porque pastel é um L. Pastel não é ação, é um alimento, tá bom? Aqui nós temos também, um tambor, mas a palavra está escrita tambor. Quando eu colocar o R, a palavra vai ficar tambor, tá bom? Professora, quando eu sei que a palavra tem um R no final da sílaba ou da palavra, por exemplo, aqui eu vou colocar a palavra, nós vamos ver o sentido dessa palavra. Onde é que você vai depender da frase, do que você quer escrever. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra estuda. Não sei nem se dá para vocês ver bem. Estuda. Mas eu quero dizer, por exemplo, Davi vai estudar inglês. Davi vai estudar inglês. Observe que mudou o sentido. Estuda não tem o R no final. Estudar tem o R no final. Estuda, estudar. Quando tem o R, você puxa a sua voz. Não esqueça disso, tá bom? Aí na questão de número 2, são algumas adivinhas que vocês irão descobrir.
Na questão de número 3, você acrescente L entre as sílabas e forme novas palavras. Observe que essas palavras você vai acrescentar o L e lembre-se que elas não são uma ação, por isso que você vai colocar o L, tá bom? Na página 69, diz assim: acrescente R entre as sílabas e forme novas palavras. Você vai colocar o R e lembre-se de fazer a leitura para que você entenda. Quando você colocar o R, vai mudar o som e vai mudar a palavra também. Aqui tem pena. Pena. Quando você colocar o R, essa palavra, você vai colocar o R depois do P com E. Ele vai ficar no meio. Aí então vai ficar perna. Perna. Você tem que fazer a leitura, tá certo? Na questão de número 5, forme palavras juntando as sílabas. Aí aqui está orientando, 3 mais 1, tem aqui o quadro e vocês irão fazer como está dizendo aqui. E leiam, façam a leitura, tá certo? Com a ajuda de quem estiver orientando a vocês nas atividades. Questão de número 6. Separe as sílabas das palavras abaixo. Aqui nós temos a palavra formiga. Se você falar, não tem como você errar. Futebol, calça, 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 calça. A calça é uma ação ou não? É uma vestimenta, então é L, tá certo? Vocês observem. Colar, colar. Então você vai separar, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que essas aulas, algumas aulas, vou deixar alguns vídeos, algumas músicas, algumas historinhas para auxiliar vocês, tá bom? A fazer essas atividades, a vocês ter mais entusiasmo, tá bom? Qualquer dúvida, nos pergunte, que nós estamos aqui para orientar vocês, tá? Então, tchau, agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima, até amanhã, tá certo? Tchau!